Olá, aqui estamos para dar continuidade às nossas reflexões no painel órgão, quando recolhemos perguntas feitas em palestras, em lives e que não foram respondidas. E aqui vamos responder a uma pergunta pendente de Cláudia, referente à palestra O Agente Humano, Jesus e os Arcontes. A pergunta de Cláudia é: como seria a existência de seres do universo vizinho antimaterial aqui no nosso universo? Quando eles vêm para cá, eles têm corpo de matéria? Se o governo destruiu uma nave que veio de lá, então eles possuem corpo material? Obrigado. Nós é que agradecemos, Cláudia. Nós, humanos, ainda temos que entender melhor. Na verdade, a gente entende quase nada do plasma. O que é o plasma? Nós conhecemos a matéria no seu estado líquido, gasoso, sólido, mas existem outros estados da matéria. O plasma é um deles. O que seria plasma? Na nossa lógica, o mais próximo do que podemos imaginar seria o tipo de matéria do qual o Sol, outras estrelas são feitos. Aquele tipo de coisa que nem é sólido, nem é líquido, nem é gasoso, é plasma, mas está lá. É um tipo de matéria. Enquanto nós não compreendermos essa questão do plasma, nós vamos ter muita dificuldade em produzirmos uma visão mais ampla do que se refere às descrições amplamente disponibilizadas nas mitologias sobre o universo vizinho. Por quê? Porque nós hoje olhamos para a vida biológica que conhecemos, na Terra, na natureza que conseguimos observar, e imaginamos que essa é a única forma de se viver, ou seja, a maneira biológica. Só que não é. As mitologias lá atrás falaram de que, através de portais, seres que vinham de algum lugar passavam por esses portais e passavam a existir desse lado de cá, junto com os humanos. E isso é muito maluco. Maluco para nós na atualidade, porque esses portais não mais existem. Mas, para os nossos ancestrais, isso era a coisa mais banal. Era uma coisa normal, entre aspas. O anormal para eles seria o que hoje nós chamamos de normal, que é vivermos sozinhos, sem saber que existe um universo paralelo e seres que lá habitam. Então, qual a questão principal desse tema? É que a vida que existia e existe, pujante, mas com problemas no universo vizinho, todos os corpos dos seres vivos de lá são feitos de plasma. São feitos desse estado da matéria que nós desconhecemos. E as próprias mitologias contam que esses seres, eles eram imortais no início, mas com o passar dos tempos, antes dos humanos surgirem, eles eram imortais. Os humanos surgiram nos últimos 40 e poucos mil anos, racionalmente falando, começaram a contar essas histórias, então começaram também a contar que um ou outro desses seres finalmente estava morrendo, coisa que era estranha. E como é que esses seres morriam? Um ser humano, quando o corpo morre e a gente larga o corpo, esse corpo vai apodrecendo lentamente.
seja de um ser humano, de um cachorro, de um cavalo. Mas esses seres que tinham corpo de plasma, na hora em que o corpo morre, o corpo se desfaz instantaneamente. Na nossa cultura humana, a gente diz, nós todos voltaremos a ser pó. Isso implica dizer que todas as células, todos os átomos do nosso corpo, com a morte do corpo, esse corpo apodrece lentamente e volta a ser pó. Esses seres formados por corpos de plasma, eles voltam a ser pó imediatamente, usando aqui a metáfora. Então, assim, a pergunta é: como seria a existência desses seres do universo vizinho, que é antimaterial, aqui no nosso universo? A pergunta, ela tenta buscar uma resposta única que sirva de explicação para o seu significado lógico, mas nós aqui não temos como produzir uma resposta simples que sirva para todos esses 13,8 bilhões de anos, 13,6 bilhões de anos aí, que é o tempo da história desse universo, desde o Big Bang até aqui, pelo menos é o que a ciência aponta, mas essa conta sempre aumenta um pouco quando eles refazem. E assim, ao longo desses bilhões, 13 bilhões de anos, depois que a vida foi surgindo, não pensem que ao longo de todo esse tempo eles sempre estiveram aqui, não. O fato é que o nosso planeta só surgiu há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então vamos entender que a história desse universo já vinha rolando há uns 9 bilhões de anos antes desse planeta ter aparecido. Então já houve muita história desses seres que já existiam no universo vizinho desde o seu início, porque foi nele que o Criador caiu, então a vida surgiu lá. E esses seres sempre viveram lá sem vir para o nosso universo. Os portais nessa época não estavam abertos. Só quando a vida faliu no universo vizinho é que os seres tentaram desesperadamente começar a vir para cá ou jogar os códigos de lá para gerar algum tipo de vida que eles de lá pudessem dominar. E eles geraram a vida biológica. Então, só nos últimos 6 bilhões de anos, esses seres começaram a vir para o nosso universo. Especificamente para a Terra, a história é bem mais recente, já que a Terra só tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Especificamente a questão da Terra, nós só poderíamos falar disso ao longo dos últimos bilhões de anos, ou sendo um pouco mais específico, a coisa esquentou mesmo em termos de fluxo desses seres de lá para cá nos últimos 300 milhões de anos. Seres, então, desse universo vizinho com corpos de plasma, depois de tanto tempo, eles aprenderam a fazer com que esses corpos conseguissem interagir com o nosso padrão de realidade. Por quê? Porque o corpo de plasma deles é antimaterial. E o nosso tipo de corpo biológico, ele é material. E a matéria e antimatéria, quando se encontram, se autodestrói, em tese. Para que essa autodestruição deixe de acontecer, é necessário que o corpo antimaterial encontre uma forma de emitir frequências e de receber frequências que não terminem causando essa destruição mútua. E isso esses seres aprenderam a fazer. Apesar de serem todos eles dementes, ao longo desses milhões de anos eles foram aprendendo. Mas as mitologias falam que muitos deles tentavam vir, morriam, começaram a morrer nos portais. Outros passavam, se sentiam mal, voltavam imediatamente para o mundo, para o universo vizinho, ou seja, as locas, os genos, as chamadas moradas do universo vizinho.
Então, há toda uma história que nós não temos só como a resposta preencher a curiosidade sadia da nossa irmã, porque assim, esses seres do universo vizinho também não são só um tipo de ser, são milhões de estirpes distintas, cada uma delas com uma condição mental X, com uma condição de tecnologia Y, e dependendo dessa condição, muitos deles jamais conseguiram vir, outros vieram, se ferraram, outros vieram e passaram muito tempo se adequando, e alguns conseguiram vir sem maiores dificuldades. O que nós vemos nas mitologias são as histórias daqueles que conseguiram, inclusive, estabelecer bases, moradas no nosso universo e, mais especificamente, na Terra. Então, isso aqui, esse aspecto de seres do universo vizinho virem aqui, se estabelecerem na Terra, se sexuarem à moda da sexualidade macho e fêmea que passou a existir aqui na Terra, isso tudo é relativo a uma parcela muito pequena e restrita, se nós levarmos em consideração todos os seres do universo vizinho. Isso é só um atalho nesses caminhos, nessas estradas todas que eles tentaram produzir, de vir de lá para cá. Mas, de novo, poucos conseguiam. Esses poucos são os muitos citados nas páginas da mitologia. Então, eles, tentando responder de forma objetiva a pergunta, esses seres, eles tomavam uma espécie de complemento alimentar, seja lá como a gente queira chamar isso, que fazia com que o corpo deles viesse a se tornar imune a esse problema de ser um corpo de plasma e conseguir atravessar um portal e viver aqui na Terra durante algum tempo, ou muito tempo, e inclusive ter relações com seres humanos. É complicado. Por quê? Porque um corpo de plasma, ele é metamorfoseável. Um corpo de plasma, ele não é fixo, edificado fixamente como o nosso. Segundo as notícias que se tem, e aí pura revelação, esses seres que vivem em corpos de plasma, os corpos deles não têm essa estrutura de célula que nós temos, seja procarionte, eucarionte, eles não têm. A vida microbiana lá nunca conseguiu evoluir para uma situação mais complexa como as células que nós conhecemos aqui. Então, por isso que eles se metamorfoseiam, porque o corpo deles não é fixado num padrão psíquico específico. Como eles são dementes ou robotizados, então os robotizados não têm metamorfose, mas os dementes, eles o tempo inteiro se metamorfoseiam. Como eu disse, poucos vieram para cá, ainda que na mitologia pareçam muitos, mas de fato é só uma impressão. São poucos os que vieram, poucos comparado de novo ao total dos seres que vivem lá. Na Teogonia de Hesíodo produziu 2 livros, A Teogonia e Os Trabalhos e os Dias. Hesíodo, há cerca de 2.800, 2.700 anos atrás, ele apresentou a teofania de Zeus aos humanos no campo da cultura grega, sendo as musas as figuras que ditaram, que inearam, ou seja, cantaram os hinos sob a forma de versos para que Hesíodo então produzisse esses livros. E Hesíodo fala no chamado amor solta-membros, que Zeus e as suas descendências mais novas, no âmbito do Olimpo, começaram a usufruir para poder ter sexo com os humanos, com a vida biológica. Por que Hesíodo iria chamar amor solta-membros?
Porque nesses seres, os corpos de plasma deles, quando eles viram a biologia produzindo sexualidade no nosso universo, eles quiseram isso para eles no universo vizinho e foram criando os órgãos, mas não sei se pela demência que os marcam, ou por algum outro problema, os órgãos ficavam internos nos seus corpos. E com o problema da metamorfose, pior isso ficava, porque eles não ficavam disponibilizados para o lado exterior do corpo. Então foi necessário que Hefesto, Epimeteu e outras figuras, usando aqui os nomes da cultura grega, produzissem algoritmos que, através de beberagens que esses seres tomavam, eles conseguiram soltar os membros no sentido de exteriorizá-los, e assim existia a possibilidade de cópula, nos termos do coito, como hoje é conhecido, da relação sexual como hoje é conhecida. E isso está descrito nos livros mitológicos. Só que ninguém leva a sério. Nós não temos olhos para ver isso. Muitos fazem vista grossa, mas a riqueza da narrativa, da descrição, não só de Hesíodo, mas de todos os porta-vozes, vamos assim dizer, das notícias mitológicas, é um trabalho impressionante, mas, infelizmente, a maioria dos estudiosos terrenos não percebem isso aí. Então, como era a existência desses seres que vinham da antimatéria para o nosso universo? Em tese, normal, porque eles faziam dos seus corpos um tipo de corpo imune, e assim eles conseguiam conviver com alguns humanos, não todos. Havia todo um processo de escolha. Aí, com o tempo, com o acasalamento que começou a ter entre seres não humanos e humanos, surgiram os chamados seres semidivinos, parte humano, parte divino, como Teseu, Perseu, como Gilgamesh, da cultura Anunnaki sumeriana. Ou seja, várias figuras foram produzidas como sendo híbridos em relação a essas duas origens, e aí a coisa foi se popularizando. Então, a pergunta, quando eles vêm para cá, eles têm corpo de matéria? Não, é de antimatéria, mas com algum tipo de remédio ou de ajuste que eles tomam que permite que a antimatéria se comporte como se fosse algo semelhante à matéria, ou pelo menos não ocorre a destruição, e um não agride o outro em termos de causar doenças radioativas, ou seja lá o que for. E a última pergunta, se o governo destruiu uma nave que veio de lá, então eles possuem corpo material? Penso que Cláudia está se referindo a essas notícias de que nos últimos tempos portais estão sendo abertos, ou mesmo o Sol estaria servindo como sendo um portal por onde seres antimateriais, naves antimateriais vindas desse universo vizinho estariam entrando no nosso universo, na nossa galáxia, no sistema solar. E a pergunta dela é se um governo destrói uma nave dessa, é como se estivesse destruindo algo material? Sim, porque quando adentra o nosso universo, seja lá o que for, vai ter que se transformar em algo material, ou seja, passível de ser atingido pela nossa tecnologia. O estranho dessa história é que as mitologias nunca falam de nada material que foi para o mundo antimaterial. É sempre o inverso, só veio coisa de lá para cá. E muito mais ainda virá. Esse assunto está longe de ser facilmente finalizado ou concluído. Como eu disse, nós não sabemos nada sobre plasma, ou sabemos muito pouco só do plasma estelar, mas a gente precisa evoluir bastante para compreender como a vida também pode ser plasmada através desse estado da matéria. Por quê? Porque, querendo ou não, nós vamos ter que voltar a conviver com esses seres que habitam o universo vizinho, e isso será para o bem ou para o mal.
é inevitável. Lá atrás era a coisa mais normal do mundo. Os portais se fecharam, esses seres se ferraram, estão produzindo tecnologia para abrir portal agora tecnológico, já conseguiram, ou seja, o intercâmbio vai voltar a existir entre os dois universos, mais especificamente entre nós terráqueos e porções desse universo vizinho, porque uma boa parte dessa história foi centralizada aqui na Terra, e cá estamos nós, como atores e atrizes de uma peça que a gente não entende nada a respeito dela. O diretor de cena, o contra-regas, o produtor, todo mundo já perdeu o controle, é uma coisa que vai andando, cada um por sua conta, e os humanos pensando que Deus está no leme, está no controle desse processo meio estranho que estamos vivendo. Então, é muita infantilidade, é muito romantismo para quem vive no caos, e se a cegueira existe, só os choques de realidade poderão novamente fazer com que venhamos a abrir os olhos, deixar de fazer vista grossa, ou, como Jesus dizia, mesmo os que têm olhos vendo não enxergam. E nós temos olhos, vemos, mas não enxergamos. Nós temos a racionalidade, fazemos a leitura dos fatos, mas não produzimos nível de compreensão adulto. Então vamos sim ter momentos difíceis, vamos ter os nossos choques de realidade para nos tirar da zona do conforto, e talvez nesse ponto a gente venha aprender a valorizar as notícias mitológicas. Deixo então para você essas sementes de reflexão sobre o tema. Agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.